choque. Chacola FC. Ei, ó. Educação já não se tem. Ensino se está a perder. Para onde vamos nós? Medo de saias curtas. Faculdade de tangas tortas. Diretores são todos políticos e corruptos. São os conformistas, contrabandistas. Olhem para mim, não me deem as costas. Overdose, sou a dose que combate os vossos vícios. Vou-vos internar em uns dos hospícios. Vindo do subsolo, trago rappers zeloso. Quando troco, tiro corruptos do círculo vicioso. O sistema mergulha professores na política. Estudantes são impulsionados a aderirem à mesma prática. Alunos, convém de aparecerem amanhã todos vós com camisolas do partido. Iremos receber uma entidade máxima. Sim, professor. Sim, aluno. Isso não é obrigatório. Nem todos nós somos do teu partido. Aí é. Isso é injusto. Mas saibam que a presença vale 10 e o uso da camisola também vale 10. Estudantes são postos no sol. Isto é pior do que a mula seca. Com o estômago vazio, gritando viva, viva para os que vivem bem. E no final tratam os mesmos com desdém. Não aderência em cor, os alunos ao impasse. Não transitarem de classe e no final o estudante grita. Ai, se eu não reclamar... É claro que não reprovarias. A felicidade de uma nova classe viverias. Educação perdeu raízes autênticas. Nota-se pelas práticas. A minha fúria nota-se pelas vistas. A falta de civismo profissional leva muitos à prática do nepotismo. O pensar desses políticos é pior do que abismo. Lógica e choque. Quando há emprego no município, os candidatos vêm em mais de Luanda. No recrutamento do Porto do Sonho, desvalorizar a juventude da banda. A GT anunciou a vaga, o bulo agitou Luanda. Já estavam no ar os donos da vaga. Cartão Munícipe Bugle Bank. Liberto mentes prisionadas nesta sociedade democrática. Concurso público uma merda. Administração faz simulação autêntica. É só a oportunidade quando existem alianças políticas. Fiscais tratam vendedores como animais. Pisas mercadorias, pois isto é demais. Sejam mais humanos, não se comportem como cães. Fiscais, eu não entendo o nível da vossa burralidade. Desperta os corações amargos, levanta a terra já caída. Para aninhar a riqueza dos afagos do povo no aperto sem saída. O país está coberto de dívidas. O povo está pagando clandestinamente. Momento com prazo de 90 dias. Resiste o criminal é quase 10 mil kwanzas. Está de patas pro ar o nosso país. Custo de vida cada vez mais difícil. Sobreviver de hoje não está nada fácil. Cesta básica provocou uma miséria. O país é rico, mas o povo vive de migalha. Contrabandista por falta de emprego. Polícia ganha dinheiro no mesmo jogo. A vida está dura. Então para que se iludir com camisolas de rumo ao futuro? Seu burro, não seja palerma. Ser angolano, ver o sol a nascer e sentir o pó da mesma. O pobre não precisa de Lamborghini. O pobre precisa de arroz no prato. De cabinda com nene, levantem a voz. Angola é de todos nós. Lógica e choque. Angola seria país dos países se os governantes fossem promovidos por motivos puros e não apenas por alianças políticas. Sistema carrega sombras negras, obriga os músicos a vedar os palcos com bandeira dos partidos políticos. O fator promocional da arte perdeu a estrutura. Engenheiros de fontes de infraestrutura. A impureza da má governação está a matar o povo. O país requer um plano novo. Há várias trocas de governantes. Até hoje não há melhorias. A falta de fontenários de água nas periferias. Ainda existem alunos que estudam por debaixo das mangueiras. Algumas vias dentro da sede estão pior do que vias comunais. Eu sou um pequeno chuvisco que ostento os vossos erros nas vias públicas. Motherfuckers, enfrento os vales de medo com incrível coragem. Me crucifiquem, mas nunca vão pagar a minha mensagem. Sou angolano de raiz, sem mesclar de estrangeirismo. Quando eu bater as botas, patrimônio cultural será um vazio infinito. O mundo de underground precisa de conserto, mas precisa de uma revolução. A minha teoria não vem de uma fonte de sustentação. Não nasce de um pensamento pronto. Resistir às minhas barras vos causa interrompimento. Nas comunas, estudantes preparam
esquecimento. Sou a lama que está situado nos becos do bairro Luano. O governo deveria me cuidar como os pobres cuidam uma peça de pano. Mano, um ganda lupulano está a causar dano. 18 horas passar na pista não é seguro, pois está escuro. Não imagino estudante noturno. Por eu ser underground, estou a sofrer grandes perseguições. Meu povo, se eu morrer, não perguntem. Muitos aqui são especializados em veneno. Lógico em choque. Yeah. Lógico em choque. Nobody can do it without. Whoa. I'm on the way, T5. I'm a home from school. Nobody can do it without. Yeah, never forget. Diretamente da última camada. Yeah. Yeah. Oh. Oh my God, que música, que música, que música. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem nos acompanha. As nossas saudações vão de acordo com a geografia em que cada um se encontra. E hoje eu quero conversar com todos aqueles que estão a acompanhar essa live. Vamos conversar. De facto, há muito tempo que já não venho para esse espaço para poder desconstruir narrativas, poder desmistificar estratégias que visam anestesiar o cérebro das pessoas e tentar criar uma narrativa do controle do pensamento dos jovens. Durante quase 50 anos de governação ou da desgovernação do MPLA, o que mais manteve o povo sobre o controle sistemático da ditadura foi o controle da narrativa. Ou seja, o MPLA sempre que é possível consegue, portanto, criar factos, e esses factos norteiam a visão. Se notarmos bem, recentemente houve um aumento do preço do gasóleo e não se abordou muito porque depois o MPLA criou um conjunto de factos que visavam essencialmente distrair o povo. Eu quero de facto falar a questão da ida do Presidente da República a Portugal e certamente que nessa altura baixaram-se os ânimos e há pouco entusiasmo, e eu gostava aqui de desconstruir um conjunto de premissas que nortearam a estratégia do MPLA. Mas também pude perceber ao longo desse trabalho feito nos bastidores do MPLA uma coisa. Povo angolano, de facto o nosso presidente está aflito. Está aflito porque se existe um cidadão nacional que está a dormir mal, chama-se Sr. João Lourenço. Primeiro, a Constituição da República de Angola não lhe permite candidatar-se a terceiro mandato. E o próprio estatuto do seu partido também não lhe permite. Mas agora, o Presidente da República está preso nos seus delírios. Está preso na sua ilusão. Entretanto, os bajuladores à sua volta perceberam que o Presidente está em pânico pela sua incompetência e pela forma como, portanto, matou o país. Angola está de facto em coma porque o nosso presidente é incompetente. Nós temos um presidente que não sabe o que é ser presidente. Foi à presidência sem nunca ter tido nenhum projeto, porque ser presidente, como tem vindo aqui a advogar, como tenho dito recorrentemente, que ser presidente não é para ir aprender. Ser presidente é a função mais alta de um Estado. E quando alguém quiser ser presidente, primeiro deve estar preparado psicologicamente, de ponto de vista intelectual, de gestão e com pragmatismo. E nós sabemos que o presidente João Lourenço, segundo se falava no passado, em que ele havia se predisposto para ser presidente da República,
no Comitê Central, na altura que era o presidente, era o nosso Zeidu, o antigo presidente, e ele colocou a mão no ar dizendo que queria ser presidente. E com base a isso ele foi afastado. Então ele ficou aproximadamente 10 anos afastado. Mas manteve o seu sonho. Como todos nós temos nossos sonhos, é normal que sonhemos. Mas os nossos sonhos, quando são de uma dimensão que deve impactar vida, deve ser acompanhado de um projeto. Ser formado, preparar-se, fazer formações, criar um grupo de amigos, criar um projeto, um plano estratégico para o sucesso do projeto que você tem. E o nosso presidente, durante o tempo que esteve a preparar-se para ser presidente, não preparou nada. Ou seja, é tipo um rapaz que está a chorar para ter sambapito, ou gueto, ou reduçado. É só para sentir a doçura, o que está a acontecer. Percebe-se que o presidente da República está de facto em pânico porque ele sabe que é incompetente. Aliás, os indicadores sociais que geram a miséria, os indicadores econômicos são bastante notórios que nós não temos um presidente no poder. Temos um aventureiro, uma pessoa que não está preparada para o desafio. Entretanto, surge aqui a ilusão do terceiro mandato. Entendam isso. Então, os bajuladores à sua volta estão a trabalhar na sua vulnerabilidade. Estão a vender sonho ao nosso incompetente presidente, que ele pode terceiro mandato. Por isso, tudo está a fazer para ser credibilizado. Tu notas que há um esforço dos bajuladores à sua volta, que eles vão vendendo ilusões, sonho que é possível. E essa forma de governação é perigosa. Porque, entendam, mano, qualquer ser que quer sucesso na vida, o teu inimigo número 1 deve ser um bajulador. O bajulador não é boa companhia para ninguém. Até para ele mesmo não é boa companhia. Porque ele nunca te vai mostrar o caminho. Nunca te vai dizer o que está errado. O que vai acontecer? O bajulador aproveita-se da insegurança do chefe, da ignorância, como o nosso presidente é ignorante. Nós temos um presidente ignorante, não sabe. Então, Norberto Garcia, Miala, Laborinho e outros bajuladores do MPLA perceberam que o presidente não está seguro, porque o presidente sabe que, desde que chegou ao poder, o país regrediu em todas as dimensões. Aquilo que ele prometeu corrigir não conhecia. O que estava bom acabou piorando. Então não há ninguém que vive hoje em pânico a não ser o presidente. Entretanto, estão a lhe vender ilusões. E basta olhar a narrativa pouco inteligente e irracional de que 2 mandatos não são suficientes. Isso é um sinal bastante eloquente que o nosso presidente está a pensar. Ir a presidente é para ir aprender. Quando, na verdade, ser presidente deve ser a figura solucionista, mais pragmática, mais inteligente. A figura que cria pontes, que cria unidade. A figura consensual. A figura moral mais alta do Estado é o presidente. E ele ainda não aprendeu, quer ser presidente. Então, quer ainda aprender. Enquanto isso, o povo come no lixo. O povo está a morrer de fome. A prostituição aumentou. A delinquência cresceu substancialmente. Então, o que está a acontecer aqui é, de facto, alguns estão a fazer massagem no ego do presidente. Não é possível. Não é possível. Estão a enganar o Cota. Todo mundo sabe que o Cota, presidente da República, é incompetente. Não está preparado. Agora, os que estão à sua volta estão a fazer dinheiro com isso. Você imagina, só a ida do presidente da República a Portugal gastou 300 mil euros. É muito dinheiro. Mais de 300 mil dólares. Para fazer o quê? Para se vender a imagem que o presidente tem credibilidade. Isso é perigoso. É preciso nós aceitarmos que o presidente da República não está capacitado. Isso é um país onde há jovens com sonhos, com perspectivas, que o presidente está a matar. Então nós não podemos continuar a ter pessoa que não tem capacidade e vai se gastando dinheiro para se comprar a credibilidade, para se credibilizar o incompetente. Não vai aprender. Ele não sabe. E vamos parar de experimentar a incompetência. O nosso presidente já deu sinais bastante eloquentes que não sabe, é incompetente. Porque um presidente que, se tivesse de alguma forma inteligência, nunca teria perseguido Eduardo dos Santos. Primeiro, 38 anos no poder.
Quando o Zeidu sai do poder, ele percebeu que foi traído. Porque uma coisa é você estar em campo a jogar, outra coisa às vezes é ficar no banco e a ver os outros como jogam. Você aprende com os outros. Você consegue perceber a forma como joga, às vezes pode melhorar aprendendo dos outros. E quando o Zeidu sai do poder, ele percebeu que foi enganado. E se não tivesse se vingado dele, não tivesse perseguido os seus filhos, ele devia ter aprendido dele. Entretanto, João Lourenço preferiu se vingar. E a vingança feita por João Lourenço foi o pior erro da vida dele. Porque o poder político não existe sem poder econômico. E o mercado econômico já tinha outros atores que tinham experiência, que tinham contato com fornecedores no exterior, que tinham uma estratégia de negócio já montada. Logo, não era necessário combatê-los. Se de fato alguém roubou o dinheiro, já tinha sido roubado, o dinheiro já tinha sido transferido no exterior, era chamá-los e auditar as contas e responsabilizar todos aqueles que receberam o dinheiro do Estado de forma ilícita ou por corrupção e para que amortizassem a dívida, mas mantendo os postos de trabalho dos cidadãos. João Lourenço preferiu se vingar e criar uma outra elite. Mas ele também é corrupto. João Lourenço tinha ações no Banco Sol. João Lourenço tem a casa nos Estados Unidos. Onde é que ele tirou esse dinheiro? A sua mulher, Ana Dias Lourenço, foi denunciada em Portugal, no Brasil, pela TV Record, que fazia bancamento de capitais, que aquela empresa, Orion, que é a empresa da primeira-dama da República, eles não são pobres. Então faltou inteligência. Isso foi bastante notório. Que o presidente João Lourenço não é inteligente. Não é inteligente. E por mais que fique 100 anos, não vai aprender. Porque ele está possuído pelo ódio, pela vingança. E aqueles que o rodeiam perceberam que o presidente está vulnerável, está em pânico. O presidente é incompetente. Então vão-lhe criando projetos, como aquele projeto que lhe entregaram, de que é possível que os angolanos regressem ao país com uma narrativa, com discursos angolano que sai do país, pelo desemprego, pela fome, pela insegurança, por um país que não tem futuro. E ele ainda, por não ser inteligente, o presidente, entende que é possível que alguém que viajou no exterior regresse ao país porque ouviu um discurso bonito. Isso aqui demonstra que o nosso presidente não tem QI. O que é que mudou no país? Absolutamente nada. Como é que o angolano que está num país onde seu filho estuda numa escola de qualidade, tem acesso à alimentação, tem acesso ao emprego, qualidade de vida, vai voltar ao país porque ouviu um discurso do papagaio Norberto Garcia. O Norberto Garcia que está a convencer o presidente que é possível que angolanos voltem ao país. A sua mulher vive em Portugal com 2 filhos. O seu irmão Ledo, irmão menor do Norberto Garcia, vive na Holanda, pediu também asilo. O seu irmão Nelson, que é tenente das Forças Especiais das FA, também pediu asilo na França, deve estar em Angola agora, que ganha na Caixa Social, mesmo na idade de trabalhar. Então o presidente não é inteligente. E por isso é que eu costumo ver, muitas vezes, quando nas empresas o chefe não sabe, os subordinados que sabem vão brincar com ele. E João Lourenço passou a ser uma figura de escárnio, de aproveitamento para fazer dinheiro. E Norberto Garcia, de facto, é um especialista nisso. Porque se ele veio, de facto, para corrigir os erros, ladear-se mais de bajuladores, quando ele sabe que Gildo Matias, Tinto Gambage, Luvoalo, João Pinto e esse mesmo Norberto Garcia foram os maiores enganadores do antigo presidente, que defendia o que estava mal. São os mesmos que ele criou. O Grecima que ele combateu no tempo do Manuel Rebelage, no tempo do Zeidu, que pagava praticamente 50 milhões de dólares anualmente para limpar a imagem do presidente. Ele criou agora o Gabinete de Ação Psicológica, liderado por um bajulador que é o Norberto Garcia. Norberto Garcia nunca foi do SINS. Como é que o Norberto Garcia hoje faz parte do SINS? É um elemento papagaio, ilusionista, emocionado com bens materiais, gabarola. O presidente demonstrou que não sabe. Em 7 anos não conseguiu criar uma equipa com a qual podia trabalhar, demonstrou que não sabe. Agora, vocês entendam que hoje, como é que o MPLA consegue justificar a fraude? O MPLA há muito tempo que usa a técnica de fotografias. Quando o MPLA realiza shows, convida músicos. O MPLA, nenhum cidadão hoje, em sã consciência,
vai ouvir um corrupto, um delinquente do MPLA falar num discurso. Os cidadãos que vão à marcha, primariamente, são fãs dos músicos. Então vão aos shows para ouvirem os seus ídolos a cantarem. E com base a isso, o MPLA faz a foto. Então quem tem popularidade não é o MPLA, é o músico. Então o MPLA usa o músico para credibilizar a sua imagem. Alguns estudantes da função pública, das escolas públicas, a nível de outras províncias, como Luanda, são ameaçados pelos diretores da escola. Isso é que falava o jovem que cantou essa música. O estudante que não vai numa atividade, do partido, do MPLA, é conotado, porque lá fazem listas, até professores. Então entenda que hoje a obrigatoriedade do MPLA é impor, ou a estratégia do MPLA é impor que um músico vá, porque muitos músicos hoje, a LS, a CLE, são órgãos que auxiliam a ditadura do MPLA. Os músicos da CLE nunca vão compor uma música que fala da miséria. O músico da LS nunca vão compor uma música que fala do sofrimento do povo. Porque eles, quem financia essas agências, essas produtoras, é o MPLA. Faz parte da estratégia de controle mental do povo. Bonga, Paulo Flores, creio eu que terão sido convidados como músicos. Bonga é uma reserva, é um patrimônio cultural dos angolanos. Bonga cantou na Jamba. É normal que cante também hoje para um presidente da República. Isso é normal. Mas agora, o perigoso é que Bonga também é uma reserva moral do Estado. Para além de ser patrimônio, da cultura nacional, o Bonga também é uma reserva moral do Estado. E daí surge a indignação. O Bonga, de facto, não podia ir. É nessa perspectiva. Mas eu, como cidadão nacional, considero normal que Bonga, enquanto patrimônio da cultura nacional, tivesse ido cantar para o presidente se estivesse na veste do presidente. Mas o que a mim preocupa é que Bonga está a ser usado pela brigada cibernética do MPLA. Conseguimos. Então logo percebi que não. O Bonga pode ter sido chamado para cantar como músico, mas não percebeu que o Bonga foi usado na técnica da fotografia. Eu, Jerônimo Cissa, nunca na minha vida vou sentar numa atividade com essa gente. Porque eu sei, mesmo que eu vá para falar na veste de um cidadão, quero falar com um presidente do Estado, a forma como está configurada a Constituição da República de Angola e a confusão que se faz no exercício do poder do presidente, que se confunde entre presidente do MPLA e presidente da República, eu nunca vou para lá, porque vou acabar me mesquindo apoiando o presidente do MPLA. Mas hoje o Bonga é criticado, porque o Bonga é uma reserva moral do Estado. É uma reserva moral. E a reserva moral deve ser de facto íntegra e continuar vertical aos direitos dos cidadãos que sempre defendeu. Mas o Bonga sempre foi o mais velho, que nós temos que reconhecer. Éramos até miúdos. O Bonga sempre foi a favor da justiça social, a favor de uma Angola melhor. Eu acredito que nós temos também, angolanos, de alguma vez entendermos que muitos de nós, o Bonga caiu na cilada do MPLA. O Bonga provavelmente terá ido lá como um músico, mas a estratégia que o MPLA está a usar é de credibilizar a imagem do João Lourenço, que está fusca. João Lourenço é o elemento mais preocupado dos angolanos que vivem em Angola, porque ele criou inimigos no partido, faliu o país, criou monopólio de geração de riqueza para o mata-palo, para carrinhos, empresas que hoje dominam o métier do empresariado nacional. Então ele está em crise hoje. E ele combateu a bicefalia quando José Eduardo Santos também queria ficar no partido. E ele está na iminência também de tentar mexer o estatuto do partido, como o Tribunal Constitucional poderá atuar caso ele mexa a Constituição. E hoje, para mexer a Constituição,
depende da UNITA. Então João Lourenço hoje está com a saia muito apertada. Está com os calções completamente apertados. Então nós temos que nos preparar. O João Lourenço está preso nos seus delírios. E sabem que os ditadores são loucos. Os ditadores não medem consequência. João Lourenço hoje detém o domínio da Força Armada. Ele controla as tropas. Todos os generais do nosso país são bunda mole. Nós não temos generais. Temos medrosos, brincalhões, que se gabam. Eu combati. Mas você combateu matando o teu irmão e se dá orgulho. Noutros países que fazem golpe são capitães, majores. Nós temos generais que são bunda moles, são medrosos. O MPLA lhes dá milhões e milhões, ficaram ricos. Já não são generais, são meramente estruturas ou figuras que fazem a proteção à ditadura. Mas reitero aqui que temos de entender que hoje o que mais se quer fazer é credibilizar a imagem do João Lourenço. E ter o Bonga naquela festa e também vale aqui criticar uma postura. Bonga até podia ter ido também, sem contradição. Podia ter ido. Mas de facto também fez uma figura de se curvar a João Lourenço. Devia ter mantido a postura. Mas reitero, Bonga foi vítima da estrutura montada. Bonga foi cantar como artista, mas acabou sendo a figura importante para credibilizar a imagem de João Lourenço. Porque antes disso, como sabem, havia uma manifestação que foi realizada pela Lady Laura, pela Fenúria, pelos outros manos que tiveram lá. Foram ao Parlamento. João Lourenço, primeiro quando chega a Portugal, não aterrou, portanto, no aeroporto internacional Humberto Delgado. João Lourenço não aterrou no aeroporto internacional porque tinha medo que fosse envergonhado no aeroporto. Foi aonde? Foi aterrar no aeroporto privado onde ele ficou. E enquanto os angolanos estavam a aguardar por ele no Parlamento, João Lourenço não foi ao Parlamento português. Foi apenas, portanto, no Palácio Presidencial, onde depois os angolanos que estavam a fazer manifestação foram até o Palácio Presidencial, onde estava a decorrer o jantar de confraternização a convite do presidente de Portugal, e foram gritando. E temos de perceber o que é a manifestação. A manifestação é um exercício que consiste na apresentação da indignação sobre um facto. Eu posso fazer a manifestação sozinho. O importante é que a minha mensagem passe. E aquele grupo que esteve lá, de facto, fez soar a sua imagem. Aquele grupo todo que esteve ali fizeram ecoar a mensagem que João Lourenço era ditador. Foi notícia nos canais de Portugal, da Espanha, da França. Então a mensagem ficou. A manifestação foi feita e correu muito bem. É uma satisfação enorme que ninguém foi espancado. Mas eu, depois dessa live, vou partilhar as imagens de muitos angolanos que são de contra-inteligência, que são do CINSE, que estavam a trabalhar. Nós captamos imagens e eu vou expor as imagens dessas pessoas. Mas reitero, que hoje, com a crise de popularidade de João Lourenço, todo um convite que te for feito não vai. Porque João Lourenço está em apuros, está aflito. Na história de Angola, ele é o presidente mais inútil que tivemos. É o presidente mais inútil que tivemos. E com a crise de popularidade, qualquer figura crítica que aparecer a seu lado demonstra que ainda tem credibilidade. Por isso nós vimos que Paulo Flores não esteve no jantar. Depois de cantar foi embora. Quero crer eu que provavelmente alguém o terá soprado. Lá, cuidado, a estratégia é essa. E foi embora. Mas Bonga ficou e saíram fotografias lá que de facto esses mais do Bonga foram buscar músicas antigas do mais velho e tal, só para descredibilizá-lo. Mas é importante também que nós recordemos que Bonga sempre foi uma figura contestatária ao regime. Não percebeu qual era o jogo, acabou caindo nisso, e certamente os ataques são muito altos contra o Bonga, mas entendam, o MPLA é mau. Isso fica uma lição para todos nós. Quem se afirma como crítico do regime nunca aceita sentar com o regime, mesmo até para saudar. Porque
A estratégia do regime é descredibilizar, mesmo que for para inventar história, todos aqueles que são críticos, que não concordam. Então eu, por mais que seja chamado para ir saudar o presidente da República, eu nunca vou para lá. Porque eu não vou saudar o presidente da República. Eu vou saudar um presidente que está em crise de popularidade e que quer credibilizar a consciência está com ele. Eu nunca vou estar com o incompetente. Eu nunca vou estar a favor da ditadura. Eu nunca estarei a favor daqueles que matam o povo. Até quando eu morrer, eu vou morrer pela justiça. Mas infelizmente o mais velho Bonga não percebeu o jogo, acabou caindo na cilada e vê como os do MPLA sentiram-se realizados. Porque esse show foi realizado pelo Big Nelo. Big Nelo é o agente do Sinfo há muito tempo. Big Nelo não é músico. Big Nelo é coronel do Sinfo. O Big Nelo, durante muito tempo, aquela carga evento, foi uma estratégia do próprio MPLA, o Miala, para controlar o povo. Big Nelo não é músico. Big Nelo é que realizou esse evento de novo. Big Nelo é uma estratégia, é um projeto do próprio MPLA. Aquele projeto, Criança Futuro do Miala, tudo foi uma estratégia para anestesiar o cérebro. Mas Big Nelo, todo mundo sabe disso, os do showbiz. Big Nelo é coronel no Sinfo, não é músico. E vê o trabalho dos tunesas. Os tunesas, vocês têm de perceber como é que se controla a narrativa. Os tunesas, desde sempre, embora nos fazerem rir, tenho que reconhecer isso, com o talento que têm. Mas os grupos que têm talento, músicos, logo que você começa a ganhar popularidade, o MPLA vem ter contigo e te faz propostas. Tunesas, por que muita gente não quer falar disso? Gilmário sai dos tunesas por causa dessas coisas. Gilmário é coerente, sério, é vertical. Percebeu qual era o jogo dos tunesas. As tunesas trabalham para a manipulação do povo. Tunesas não são humoristas e hoje também estão a cooptar um grupo de jovens que levaram a Portugal para tentarem fazer piadas que davam conta que emigrar não vale nada. Não estavam a dar conta quais eram, de facto, as piadas dos humoristas que estavam em Portugal. Era tudo para desincentivar que em Portugal se sofre. Em Portugal não adianta emigrar, aqui não estou a apanhar nada, vi há muito tempo. É trabalho dos tunesas. Costa Vilola, que hoje é um dos rostos dos tunesas, depois da saída do Gilmário Vemba. O Costa Vilola é manipulador. O Costa Vilola é daqueles que é usado pelo MPLA para contar histórias e tal. Aquilo tudo é teatro. Entendam que as ditaduras só mantêm no poder durante muito tempo. Porque usam músicos, usam pastores, usam padres, bispos, usam humoristas, usam polícia, usam professores. Então nós temos de entender como a ditadura funciona. A ditadura não se consegue manter muito tempo sem uma estrutura a nível da arte, a nível da música, a nível do teatro, das Forças Armadas. Então, os tunesas sempre foram manipuladores e para distrair o povo. Costa Vilola, o trabalho dele é esse. Por isso é que vê todos que foram a Portugal. O líder era quem? Era o Costa Vilola. Era ele que estava a manipular o povo. Mas reitero aqui que nós temos de entender que para a ditadura cair, temos que criar uma postura de resignação, de revolta, de abandono, de desobediência civil. Você não pode ir num show só porque vai lá um músico, quando sabe que é show do MPLA, não vai lá. Porque esse músico é usado pelo MPLA para te puxar para o MPLA fazer uma fotografia e mostrar que tem popularidade. E com base a isso consegue também criar, portanto, estratégias para manipular as eleições. Oh, meu mano, pá, meu irmão, eu ouvi o Pedro, EP. Como é, irmão? Nas calmas. Pá, Norma Pressa, eu te amo muito, meu irmão. Então nós precisamos entender que João Lourenço está mal. O João Lourenço sai assim do poder, amanhã morre. Porque ele está num dilema grave. E Norberto Garcia, Miala, perceberam isso, está a fazer dinheiro com a incompetência do nosso cota. Porque o João Lourenço é um presidente inútil. Diga-se aqui, o João Lourenço não fez nada senão vir piorar o que estava, embora caminhar. O país já tinha alguns passos, está bem? Havia corrupção. De facto, tínhamos que combater a corrupção. Mas abordou mal. Abordou mal o mal. Faltou inteligência.
faltou capacidade de ouvir aqueles que pensavam Angola de fato e voltou a cair no rolo. Isso é um perigo. Mais uma vez, nos últimos anos, Zaidu havia caído no rolo dos bajuladores. E a mim o que preocupa é isso. J-Lo voltou a cair no rolo dos bajuladores que lhe brincam. Como é que você vai combater a corrupção? Se Laborinho, o ministro do interior, vocês têm visto caminhões que andam por Angola? Há caminhões que está escrito Labuta. Labuta é a empresa do Laborinho. Hoje, aquela empresa do Laborinho é que monopoliza a venda do betume na Zona Angola. Não há betume na Zona Angola para revendedores. Todo betume da Zona Angola, quem compra o Laborinho, que revende aos outros. Aquela empresa Labuta é do Laborinho. Como é que você está dizendo que está a combater a corrupção? Como é que está a combater a corrupção se nós temos um corrupto no Zaire? Adriano Mendes de Carvalho, eu denunciei com provas. Nós não estamos a combater a corrupção. Recentemente denunciei Pedro Maquita, o ex-governador do Kwanza Norte e do Zaire. E apresentei as provas que estavam para roubar no Zaire com obras inventadas. Um valor na ordem de 186 bilhões de kwanzas. De obras que nunca foram feitas. O Maquita foi empossado como deputado. Nós estamos a brincar do país. Então entendam, nós estamos numa situação em que João Lourenço até pode matar pessoas. Está tonto o mais velho. O mais velho faliu o país. E ele percebe que caminha para um lado muito perigoso. Porque assim, os ditadores, na fase final, assustam com tudo, disparam por tudo e por nada. João Lourenço hoje assusta com tudo. Porque ele sabe que no próprio MPLA não lhe querem. João Lourenço sabe perfeitamente que se Zaidu, que ficou 38 anos no poder, depois que foi afastado, ficou quase um cão sarnento. Ninguém queria lhe saudar, ninguém queria ir para lá. Mesmo os exímios bajuladores, João Pinto, Norberto Garcia até defendia na altura que não havia ninguém capaz de governar Angola se não for o Zaidu. Então Angola tem que fazer uma réplica, tem que fazer uma cópia do Zaidu para continuar a governar Angola. Gonçalves Mandumba nunca conseguiam visitar o mais velho. Tinto Cambange, Luvualo, nunca conseguiam ir visitar o mais velho porque tinham medo de que fossem conotados que estão na ala do Eduardo Santos, chamado eduardistas. E hoje o J-Lo percebeu-se aquele com o qual trabalharam mais de 30, 20 anos, o fizeram isso. O que será dele? Então ele vai querer forçar o poder. E pode, os generais como estão todos anestesiados, pode desestabilizar o país para alegar que não há condições para a realização das eleições. Mas nós estamos atentos porque aquela vez o presidente da UNITA teve que se anular o Congresso porque havia um grupo que estava a reivindicar. E, segundo o Tribunal Constitucional, é que, a quando o Congresso da UNITA haviam violado os preceitos, porque a lei dos partidos políticos, o estatuto dos partidos políticos subordinam-se à Constituição da República de Angola. Então vamos ver agora o Tribunal Constitucional se o João Lourenço alterar o estatuto, qual vai ser a atuação do Tribunal Constitucional que se tem dito que está ao serviço do Estado angolano. Então João Lourenço está numa situação muito difícil. E é uma oportunidade sublime dos bajuladores à sua volta fazerem esse dinheiro. Estão a brincar com ele. Você acha que esse valor que é apresentado em Portugal, de 300 mil euros gasto, é só isso? Não. Pagaram músicos, levaram músicos angolanos para atuar em Portugal. Você já foi convidado numa gala ou num jantar de quem te convidou para a atividade. E você depois cria também a tua gala. Isso até é mania de grandeza. Gastar tanto dinheiro quando os angolanos comem no contentor de lixo. Quando os angolanos não têm o que comer. Miúdos que estudam debaixo das árvores, sem giz. Hospitais sem medicamento. Na minha província, no Zaire, não tem cuidados intensivos. O Zaire, o hospital provincial, começou a ser construído em 2012. Até hoje nunca terminou. Quer dizer, angolanos no Bié, no Ambo, eu vi uma fotografia no IGE, em que angolanos estavam a levar um doente que sai da aldeia para o município, a levar na tipoia, como no passado, nos séculos passados. Então nós estamos a olhar um presidente
que quer a todo custo te credibilizar. E não é sério. Quando você quer comprar a credibilidade com músicos, com humoristas, você não é sério. A credibilidade é consequência das ações. Quando você governar, todo mundo vai te amar. O nosso presidente tem um cérebro pequeno. Quer dizer, e nós também temos que aprender com isso. O MPLA tem a vossa máquina da fraude. Pelo menos que colocasse um elemento que tivesse alguma inteligência, meu. Quer dizer, já não é mesmo presidente de um país. Eu queria ter o meu pai em vida. Porque eu levei surra para estudar, mano. Naquele tempo, você podia faltar, não lavar a louça. Mas você faltar na escola ao meu pai era um crime hediondo. Tipo, parecia que você matou a pessoa. Era muita porrada. Em que você, ainda doente, tu tens que levantar para ir à escola. Nosso presidente não sabe nada. O conhecimento em Angola não vale nada. Não tem. Mas como é que o João Lourenço é presidente de um país? Como, meu? Foca. Tu lá, Didi. Mambo, é? Mambo que beija na Guame. Mambo, mambo mapoto. João Lourenço é presidente de um país onde tem jovens que têm sonhos. Um país que está atrasado. Vamos, ali em Portugal onde foi, estão a celebrar o fim dos 50 anos da ditadura. Nós vamos celebrar os 50 anos da ditadura. Como é que um ditador vai numa festa da democracia? Desde a independência, o partido mesmo. João Lourenço, se tivesse inteligência, seria o presidente mais amado de toda a história. Porque reparem que no curso socio-histórico e político de Angola, as figuras que se destacaram por um feito têm títulos honorários. Como a UPA foi o primeiro movimento que começou a luta pela independência, o 25 de março de 1961, foi o feito que mais deu notoriedade na luta pela independência. Quando a UPA atacou as bases administrativas do colono português no Congo na altura, no Zaire. E essa notícia pairou pelo mundo quando a ONU percebeu que, de facto, que Portugal ainda tinha colônias. Porque Portugal entra nos anos 49, 50 na ONU e todos os membros da ONU, ninguém podia ter colônias. E quando UPA ataca as bases administrativas dos portugueses, aquela notícia ecoou o mundo. Então, Olga Roberto é chamado de pai do nacionalismo angolano. Agostinho Neto, em 75, os três movimentos foram a Portugal para assinar o Acordo de Alvor. Agostinho Neto voltam para Angola, atacam, portanto, a UNITA, a FNLA, com todos os erros possíveis da história, do contexto, conseguiu manter a independência e se chama pai da independência. Dr. Savimbi não concordou com a violação do Acordo de Alvor, foi para as matas, em 91 forçou o Acordo de Bicesse, em que criou o multipartidarismo em Angola. Então Savimbi é chamado de pai da democracia. Por isso é que nós tivemos as primeiras eleições multipartidárias em 92. O Zeidu, com seus erros ou não, manteve a guerra e tal, com a UNITA, a MPLA, que durou 27 anos, depois do Savimbi ser traído na mata pelos seus elementos da UNITA, abatido, ele próprio, aliás, se tirou a vida, já não tinha saída. Zeidu disse, vamos sentar como irmãos. Já nos matamos, vamos sentar como irmão, vamos assinar acordos e vamos caminhar para Angola. Embora a ditadura que se manteve, mas Zeidu conseguiu chamar os outros para sentar. É um facto. Então Zeidu é chamado de arquiteto da paz. Essa paz que de facto simboliza mais o calar das armas, porque o povo continua em guerra no prato,
na saúde sem saúde, na educação doente, mas temos o radar das armas, o povo hoje circula à vontade. Então é chamado de arquiteto da paz. O J-Lo está no fim do segundo mandato. Qual é o seu título honorário? O nosso arquiteto da incompetência? Da fome? Da perseguição dos ativistas? Da arrogância? Da incompetência? Qual é o legado de J-Lo em Angola? Qual é o legado dele? Então, ele está em pânico. Pelo contrário, veio criar inimigos, gerou fome, e basta olhar, no backup ontem publicou, o dinheiro que J-Lo gasta com a viagem, ou gastou em 2023, para as viagens, ou com as viagens, é o dobro do dinheiro que Angola arrecadou com o turismo. Significa... As viagens do J-Lo, que não estão a surtir nada, toda acordo, toda a reuniões, não estão a surtir nada, gastaram mais dinheiro em relação ao dinheiro que Angola arrecadou com o turismo em 2023. Campeão da paz, competente, todo isso não sabe. Mas, manos, é uma questão também que quero abordar aqui, que tem a ver com o SIC. Circula um vídeo nas redes sociais que um jovem chamado Domingos Pedro, na verdade esse vídeo surge este ano, mas esse vídeo foi feito ano passado. Eu não consigo compreender, por isso eu continuo a dizer que o nosso presidente não tem intelecto para ser presidente. Então alguém que vem corrigir o que está mal, como é que trabalha com Miala? Como é que trabalha com Laborinho? Laborinho e Miala são assassinos. Laborinho e Miala são assassinos e vingativos. Um presidente, o senhor Arnaldo, comandante-geral da Polícia Nacional, era diretor do SIC. O SIC é o órgão matador. Como é que é? Num país em que na Constituição da República de Angola não consagra a pena de morte, mas o SIC, a Polícia de Investigação Criminal em Angola, mata, tem que dizer, mas com que respaldo legal ou constitucional o SIC mata em Angola? Quanta gente... O doutor Laurindo Vieira, que recentemente foi morto pelo SIC. Quem estuda sobre necropolítica, sobre o biopoder, sabe como funciona. Quer dizer, o SIC mata e aquele rapaz, o Domingos Pedro, já estava, muito obrigado Mano Miro, já estava sob a alçada da polícia. E não importa qual é o crime que um cidadão cometa, em justiça há um princípio chamado o princípio da presunção da inocência. A polícia, como órgão da administração da justiça, e em obediência à lei e à Constituição, não tem direito de matar ninguém. E muitos dos rapazes que são mortos pelo SIC em Luanda trabalham com o próprio SIC. E vimos o rapaz a revelar que as motos que eles roubam e muitas vezes matam pessoas, quem dá as pistolas com as quais trabalham são os comandantes da esquadra, homens do SIC. E com tudo isso que acontece em Angola, ninguém é responsabilizado. A máfia, os maiores bandidos do país, os maiores delinquentes do país, os maiores executores do país estão no SIC. Numa altura em que hoje existe a psicologia forense, que tem técnicas próprias para investigação criminal. Como é possível hoje o SIC continua a arrancar a verdade material ou sobre crime dos cidadãos com tortura? O SIC hoje, o mundo mudou. Nós estamos, quer dizer, quem estuda de facto sofre, mano. Nós temos um país com analfabetismo funcional muito grande. Hoje, os crimes são investigados mediante técnicas específicas. Psicologia forense, mano. Criminalística. Como é que hoje o SIC até agora continua a arrancar a verdade ao ônus da prova com tortura, com pancadaria? Muitos dos miúdos que são mortos nos bairros trabalham com SIC. Muitos miúdos que estão mortos nos bairros são entregadores da droga do SIC, do comandante da esquadra. Porque, infelizmente,
O orçamento, a dotação orçamental que é feita para o Ministério do Interior não chega às quadras da polícia trabalham sem condições. Então, o comandante da esquadra tem que se virar para ter dinheiro para garantir a esquadra. E daí, deve contratar os bandidos, entrega a pistola e toda ação praticada por esse rapaz é protegida pela polícia. A polícia, por mais que... Por isso é que nota em Angola. Quando você está a ser assaltado, você liga para a polícia não aparece. Porque a polícia sabe, aquela região, os bandidos que trabalham colaboram com a polícia. E se quiserem fingir que estão aí para lá, vão ligar a sirene longe. É para dar sinal aos rapazes que o carro está a caminho. É tudo uma estratégia da própria máfia, da Polícia Nacional. Os maiores delinquentes do país estão na polícia. É na polícia onde há os matadores de encomenda. O Magena, qual a mentira que o Magena contava? Está aqui o rapaz que contava a verdade. E estão onde os deputados do país? O MPLA não são deputados, mas eu gostava de ouvir um pronunciamento dos deputados da UNITA. Está onde o vosso pronunciamento sobre a morte desse rapaz? Tem que saber aqui uma comissão parlamentar de inquérito. Tem que se averiguar isso. Como é que o rapaz estava sob a alçada da polícia a confessar, a revelar que o senhor falecido Betangol, que também foi morto pelo Dixon da Silva, que é outro inspetor do SIC, que são, todos eles fazem parte do esquadrão da execução. Como é que em plena paz, o SIC continua a manter o esquadrão de execução dos cidadãos com que respaldo legal? Por que o SIC nunca matou um corrupto político? Se esses gatunos, grande parte deles trabalha convosco e outros são gatunos de consequência. Por que nunca mataram um político? Eu denunciei o corrupto no Zaire, apresentei provas. Por que nunca mataram o corrupto no Zaire? Que apresentei provas. E o próprio SIC até, que devia prender o governador ou seu secretário, eu mesmo que estava a interrogar. E notava-se a prontidão com que foram para Luanda para me ouvir. E quando eu disse que tinha as provas, parecia como se fosse um balde de água fria. Porque se eu não tivesse as provas, eu nunca podia sair do SIC. Estaria preso. Porque eu denunciei um corrupto. Mas esse corrupto que leva milhões e milhões, depois aquele cidadão que não estuda, porque o dinheiro que podia servir para a escola, é roubado. É roubado. Então o rapaz fica delinquente porque está na rua sem educação. Então eu quero aqui apelar. Onde estão os deputados do Partido Humanista? A senhora Bela Malaquia é mulher. A mulher tem uma sensibilidade própria. Eu sei que esse partido é um partido satélite do MPLA. Sabemos disso. Mas ganha coragem, mano. Você não pode falar pelos acordos que tem com o MPLA. Fala pelo menos como mãe. Podia ser seu filho, seu sobrinho. As organizações das mulheres, nós temos que continuar a falar. A UNITA tem que se levantar quanto a isso. O PRS está onde? Mas velho Benedito Daniel, está onde a vossa preocupação para com o povo? Está a receber muito dinheiro. Os partidos políticos ganham muito dinheiro na Assembleia Nacional. Vocês não sabem disso? Os partidos políticos na Assembleia ganham muito dinheiro. Muito dinheiro, manos. O voto que você deu a um partido político que conseguiu ter um deputado, ou 2 ou 5, esse voto vale 1000 kwanzas. E multiplica o número de votos que esse partido conseguiu para ter deputados, é o dinheiro que ele multiplicado por 1000, é o dinheiro que ele recebe trimestralmente. Então os partidos políticos da oposição também têm dinheiro, têm que trabalhar, têm que ir no campo. O MPLA não vai sair com discursos de portanto e porém. Temos que fechar o ciclo. Aqui não há nenhum partido político que tenha assento parlamentar em Angola. Não tem dinheiro. Todos vocês têm dinheiro, têm que trabalhar. A FNLA. A FNLA, posto. Como é na Guama, com Nazário. FNLA, não aguento, ué. O partido da FNLA tem quem deu dinheiro para se tratar na Espanha, mas o MPLA. Angola, povo, acorda. Acorda, povo. Há partidos que estão na oposição e não fazem oposição. São animadores democráticos, são para fazer o teatro do MPLA. Angola, não vamos acordar. Vamos acordar, povo. A solução da Angola está nas nossas mãos.
Temos que lutar, mano. Quando vocês, muitos de vocês, entenderam o deep state, o low profile, o outro lado da política, vocês vão perceber o que estou a dizer. Nenhum partido político na oposição que tem deputado na Assembleia Nacional tem carência de dinheiro. Vamos parar de brincar. Fazer oposição é ser acutilante, é ser pragmático, não é lamentar. Exigir o deputado é o meu representante na democracia representativa. Deve exigir. O deputado tem lexo, tem carro, tem que ir na aldeia, tem que ir na comuna. Para ganhar dinheiro para quê? MPLA não tem deputado. Aqueles são meras figuras papagaios para levantar a mão. Mas deputado da UNITA, do PRS, do Partido Humanista e da FNLA tem que trabalhar. Ninguém conquista o poder com brincadeira. O país tem que mudar. Temos que ir a campo. Como é que um deputado que na oposição não conhece aldeias? O deputado não precisa autorização de ninguém. Há um acórdão 319/13 que limita com que o deputado fiscalize. Mano, desobedeça. Você tem imunidade, ninguém pode te prender. Como deputado desobedece aquele acórdão foi feito onde? No Tribunal Constitucional. E você, a Constituição te salvaguarda, te protege, seu deputado. Te tira o medo. Só se você for um deputado de faz de conta. Mas um deputado do povo não pode temer polícia. Você deputado, tem que se doar ao povo. E como é que deputado hoje está tão para engordar? Como é que o deputado está gordo, meu? Como é que o deputado está gordo? Porque você recebe o dinheiro, o povo come no contorno de lixo. Deputados devem ir à família, devem ir ao SIC. O senhor Benji do SIC. O senhor Raciado. Vocês são os bandidos maiores do SIC. Vocês protegem a estrutura mais delinquente do país. Para além do SINS. Como é que o SIC mata cidadãos? E no SIC é um órgão muito perigoso. Porque se matam entre eles. Você vê o luxo como do SIC, fios de ouro, carros. Você nota quanto é como do SIC ganha para ter aquele todo luxo. Fios de ouro, telefones caros, muito dinheiro. Carros, jipes. É dinheiro do tráfico de droga. Tráfico de órgãos humanos. Por isso é que nunca conseguiram descobrir quem é que rapta pessoas para tirar órgãos. Nunca conseguiram descobrir. Porque está envolvido nisso. A droga em Angola é vendida dentro do SIC. Quem que não sabe disso? Ah, o Mangena está falando. O Mangena esteve lá. E nós vimos o Mangena sentado na cadeira do senhor Sraciado. Era miúdo dele. Do SIC. Como é que o rapaz estava a mentir? Mas o Mangena também foi preso. Angolano ninguém mais fala dele. Nós, angolanos também, somos assim. Angolano é medroso. Por isso é que a MPLA nos brinca. Ansissa é. O angolano é medroso. O angolano é muito medroso. O MPLA briga conosco por causa disso. Mangena foi preso. Num país como o Senegal, num país como o Congo, o Mangena chegar no aeroporto, aquilo podia ser um problema. Mas o Mangena está preso. Quem é que fala mais dele? Ninguém fala dele. Quem fala dele? Ninguém. Como é que a droga chega em Angola? A droga chega em Angola por via terrestre, por via marítima ou via aérea. De avião, de carro ou de barco. E quem é que consegue meter droga na cidade? São os ministros. São gajos do MPLA. São eles que vendem a droga. Eu, assim, cidadão normal. Aquele rapaz que você ouve, não, agarramos o homem da droga. Aquele não é o traficante. Aquele é só o rapaz que entrega. E quando eles querem queimar os arquivos, matam aquele miúdo. Há quanto tempo o SIC mata pessoas? Há quanto tempo o SIC mata pessoas? Há quantos anos? Você quando vê o homem do SIC no seu bairro, você treme. Mas o SIC é um órgão legalizado para matar? Qual é o respaldo legal para o SIC matar um cidadão? E por que não matam gatunos do MPLA? Só matam gatunos de galinha? Por que nunca matam? Por que nunca matam os maiores corruptos que roubaram milhões e milhões no país? Por quê? Porque entendam que em necropolítica usa-se para o Estado para matar um grupo de pessoas que supostamente estão a ameaçar o poder. Muitas vezes a ditadura espalha armas nos miúdos gatunos para aumentar o número de criminalidade
e para poder conseguir chegar ao alvo. Por isso que quando queriam matar o Dr. Laurindo, eles maximizaram, aumentaram o nível de criminalidade para depois justificarem que em Luanda a onda de crime aumentou. Mas tinha o alvo, que era para matar o Dr. Laurindo. E é assim que o sistema trabalha. O crime é fabricado, o crime é artificial, o crime é protegido pela ditadura. Porque em condições normais, com essa morte desse rapaz, e isso só saiu esse vídeo, porque o senhor Dilson da Silva, que é o inspetor do SIC, com o qual ele e o Betangó mataram aquele rapaz, o Betangó está a ser responsabilizado sozinho. É o único que está a ser julgado por isso. Então, Dixon está a temer que o Betangó conte que foram os dois que executaram o rapaz. Então, aí o Dixon manda executar o próprio colega Betangó. Olha isso. Nós estamos numa máfia. SIC é antro da criminalidade. Aquela senhora da AGT que foi morta exatamente naquela região de quem sai para a via do Calemba 2, para sair até o Gulengo, naquela terra batida, onde mataram o Chinho, o jogador. O Chinho foi morto por elementos do SIC. Quem é que não sabe disso? Todo elemento que estuda sobre necropolítica, biopoder, e estuda sobre modus operandi da ditadura do MPLA sabe quando o MPLA é que mata. Todos nós sabemos. O Chinho foi morto por elementos do SIC. Então nós temos de perceber como é que o SIC mata. O seu Benji continua lá como diretor-geral nacional do SIC. O seu Receado continua lá. O Laborinho ninguém se demite. Porque essa ditadura salvaguarda o poder. Se a polícia estivesse ao serviço do Estado, de facto, nunca um dia um elemento da polícia teria coragem de matar alguém e se manter lá. A polícia só faz o que faz porque está a serviço da ditadura do país. Só isso. Como é que o senhor Bendes, como é que o senhor Arnaldo, e vocês recordam-se, quando o senhor Paulo de Almeida era ministro, era o comandante-geral da Polícia Nacional, e foi com o senhor Arnaldo, que é hoje o atual comandante-geral da Polícia, à TPA. Quando o senhor Paulo de Almeida disse, já oramos, os pais têm que ajudar. Para o João Lourenço entendeu que o Paulo de Almeida era incompetente para combater, para manter, para continuar a criar o clima de medo, para continuar a amedrontar. Exonerou Paulo de Almeida e nomeou Arnaldo, que disse, isso nunca mais vai voltar a acontecer. Porque a polícia tem que ser arrogante. Tem que ser ditatorial. Então, família, entendam que hoje a ditadura só se mantém porque tem uma polícia matadora. E nós, angolanos, temos que ter coragem. Temos que lutar, angolanos. A África tem que se libertar. Não pensa que o MPLA vai te sentir pena. Não vai. O teu sofrimento é importante. Porque um povo não empoderado, um povo não instruído, é um povo maleável, é um povo dominado. E Laborinho é um delinquente. Miala é o delinquente. Porque Miala é o responsável de contra-inteligência do país. Nada que acontece no país com Miala não sabe. O Miala é do IS. Como é que matam seus irmãos do IS, ele nunca sabe. Fulumpinga Lando Vitor foi morto, Miala não sabe nada até hoje. O senhor Laurindo, Dr. Laurindo Vieira, que é um PhD em quadro, também do IS, foi morto. Caxiana Guame. O Miala Mwana Ngueto Kwendie. E Madukimeto. E Matokometo. E Jingu dizer te Anangueto. Kuna Congo de Antotila. O Miala Mwana Ngueto Kwendie. O Miala foi da FNLA. O Miala foi militante da FNLA. Miala foi da BJR, Brigada Juvenil Revolucionária da FNLA. O Miala era da FNLA. Quando o MPLA atacou a FNLA, em 75, muitos da FNLA fugiram no Congo. E Miala foi recuperado. É o Miala que mostrava quem era quem. Alguns que não aceitaram foram executados. O Miala, sendo da FNLA, começou agora a trabalhar a favor do MPLA, a infiltrar pessoas na FNLA para destruir a FNLA, com apoio do Tribunal Constitucional. Vocês se recordam aquela confusão que houve, em que, primeiramente, o Tribunal Constitucional legalizou ou legitimou
portanto, o congresso da ala do Lucas Ngonda, desculpa, do mais velho Ngola Kabango, e depois de um acordo, outro acordo firmado com o mais velho Lucas Ngonda, também voltaram a anular o congresso do mais velho Ngola Kabango e aprovaram o congresso do Lucas Ngonda. E trouxe uma confusão. Espartiram-se as cabeças. Era tudo uma estratégia de quem? Do Miala, contra a inteligência do Miala. É o CINF. Então o CINF que devia proteger o Estado. Como é que o CINF não sabe como o poder do país é roubado? Como é que o CINF do Zaire não sabia que Adriano Mendes de Carvalho estava a roubar dinheiro no Zaire? Com empresas que estavam em Coisa Norte, sem concurso público, estava a enriquecer no Zaire. Mas o CINF começou a perseguir a mim e não corrupto, ao ponto de quase ser morto e ter me refugiado fora do país. Como é que o CINF não sabe? Quantos milhões e milhões foram roubados no país? O CINF não sabe. Aquele vosso teatro do Major, passa-me aqui o nome das FA. Aquele vosso teatro, porque não, o Major das FA vai roubar aquele todo o dinheiro. É mentira. Você sabe o que estava a acontecer? Foram buscar dinheiro no BNA, levaram no dinheiro no mais velho, no Major, para mentirem que ele roubou dinheiro. Aquele dinheiro, aqueles selos novos eram do BNA. Era para credibilizar a imagem que no país estava a se combater a corrupção. Sim, não é Lussat. Acha que Lussat tinha a capacidade de roubar todo aquele dinheiro? Era mentira. Aquele dinheiro, grande parte daquele dinheiro foi tirado no BNA, levaram para casa de algumas casas que supostamente eram do Lussat para credibilizar o combate à corrupção, porque Angola estava vetado pelo Departamento do Patrimônio e Federal dos Estados Unidos, que nós não podíamos ter, tínhamos embargo de dólar. Então era necessário mentir aquilo, foram buscar dinheiro no BNA e simularem. Como é que o Lussat conseguiu transferir na voz do senhor jornalista bajulador Cabingano Manuel? O Lussat conseguiu fazer transação nos bancos nacionais na ordem de 1 bilhão de kwanzas. Onde estava a unidade de inteligência financeira? Para ver. Onde estava o CINF para ver isso? Vocês estão a pensar que todo angolano não estudou? Ou todo angolano foi à escola passear? Então o CINF não está a favor do Estado. Está a favor de uma ditadura. E nós estamos a perder tempo. Algumas nações estão a avançar. Nós estamos perdidos no ego de uma ditadura. Estamos a ser maus com nossos filhos. Porque nós havemos de morrer. Desse mundo ninguém sairá vivo. Eu não tenho a morte. Se um dia um tiro tiver a oportunidade de abraçar a minha cabeça ou o meu peito, eu vou morrer feliz. Porque eu vivi. E eu disse tudo quanto pensei. E continuarei a fazê-lo. Os meus filhos um dia compreenderão porque o pai foi morto. Porque eu vivi por uma causa. Se um dia um veneno tiver a oportunidade de passear nos meus pulmões, nas minhas artérias, e se tiver a oportunidade ainda vou sorrir, porque eu disse o que pensei. Porque eu não quero mais ser aquele filho que lhe foram prometendo um futuro melhor. Depois de me ter formado, o futuro não existe. O futuro é apenas um tempo de planificação. E na lógica existencial e filosófica da vida, o futuro não se vive. O futuro é apenas um tempo de planificação. Quando chegar o futuro, eu presento aquele tempo. Então, quem te promete futuro é um lunático. O futuro não se vive. E nós, em Angola, muitos ainda continuam a ser futuro da manhã. 40 anos, 35, você ainda é futuro. A juventude não é a fase de sonhar. É a fase de tornar os sonhos em realidade e vivê-los. Então, é na juventude que você tem que trabalhar. Porque é na juventude onde você tem a inteligência, tem o fervor do conhecimento, onde tem a força física para contribuir, a disponibilidade para trabalhar. É na juventude. Então você não pode continuar a sonhar na juventude. Um país que te permite sonhar na juventude, você tem que despertar. A juventude é a fase de tornar os sonhos em realidade e vivê-los. Quem te permite sonhar na juventude está te pondo numa caixa. Sonhamos na adolescência, na infância. A juventude é para tornar os sonhos em realidade e vivê-los. Se você na juventude continua a sonhar, então você está numa caixa. Porque é na juventude onde você tem que ter um filho, tem que ter uma casa própria, tem que ter um emprego. É na juventude. E a própria igreja te vende futuro quando você morrer. E tem que entender, eu já não vou à igreja, porque eu percebi
Deus é um ser supremo, o qual eu me vergo sempre. Mas eu não posso ficar dependente de um ser que norteia a minha visão de mundo. Não. Eu também sou ser humano, fui feito à imagem e semelhança de Deus. Não preciso nem homem para me fazer compreender a Bíblia. Não, não preciso. Eu também sei ler. Eu também sei orar. Deus me vai iluminar. Por que eu tenho que ficar refém de um aventureiro, de um oportunista, que usa da minha fé, da minha ignorância, para ter um jipe, para encher com míssil do MPLA, para encher o carro que vai com míssil do MPLA? Desperta, povo. Em África nós esperamos muito. Quem tem fé espera. A fé anestesia a razão. Quem tem fé aguarda. Porque sabe que existe um ente superior que vai realizar. Então não se explora. Não se explora, não se desafia. A fé tem essa tônica. Mas a razão te faz perceber os fenômenos à sua volta e você luta a resolver os problemas à sua volta. Com a ciência, com o trabalho. E nós em África, infelizmente, a igreja continua a fazer um papel que fazia muito nas monarquias, em que a nobreza e o clero sempre estiveram juntos. Para controlar a mente, sempre que você quiser discutir o pão, é pecado. Porque você não é desse mundo. Mas entenda que essa vida, esse corpo que precisa de comida, que precisa de um abrigo, o espírito precisa de uma conexão espiritual, de uma meditação. Ninguém é bom cristão com fome. Então deixa de ser fanático. Porque você, quando você entende que o teu pastor, papá, teu pai é pastor. Pastor é teu pai de quê? E você, quando papá disse, papá orientou, temos que ir na atividade do partido, porque lá o papá está a comer aqui, papá tem jipe aqui, papá tem casas no exterior aqui. E te mente que você vai viver bem quando morrer. Você ainda está anestesiado. Temos que entender que pastores que trabalham com o MPLA são instrumentalizadores de mentes fanáticas. O MPLA só vai cair quando você entender o trabalho da igreja na sua distração. Quando você entender o trabalho do músico na sua distração. O trabalho do humorista na sua distração. Quando você entender o trabalho do SIC, da polícia, para te impor o medo. O papá tem jipe aqui, tem casa aqui, ostenta ouro aqui. E você está a esperar morrer para viver bem no céu. O céu, ele também está a dizer o céu não sabe se é aonde. Ah não, no céu, papá, o céu é onde? Não, Deus é quem sabe. O céu também não sabe se é aonde. É uma questão metafísica que ninguém consegue explicar. A única certeza que eu tenho, que eu sou homem aqui. Quando morrer, o que vai acontecer comigo não depende de mim. Mas enquanto eu tiver a razão, eu tenho de fazer as coisas aqui. Porque eu consigo discernir o bem e o mal. E quando eu morrer, isso não depende de mim. Depende de quem me trouxe aqui. Mas nós temos de entender essa lógica do fanatismo religioso. O cristão em África tem sido o maior empecilho para a luta para os nossos direitos. Muitos preferem ir na igreja orar todo dia, a jejuar, a meditar. Deus não é político. Deus é espírito. Você tem que orar, ter discernimento e ir à luta. Alguns estão a esperar emprego orando. Deus não é corrupto. Deus ajuda quem luta, quem vai à luta. Então nós temos que entender, os políticos voltam a estão nas igrejas, porque entendem, as igrejas são viveiros dos fanáticos. Basta ter uma relação com o pastor, você tem todo o rebanho, porque é um gado manipulável pelo pastor para salvaguardar o interesse de um político oportunista que come à custa da sua miséria, do teu sofrimento. Povo, acorda. Angola desperta. Jovem, acorda. Nós somos a esperança de nós mesmos. O medo vai te limitar a pensar. Se nós não libertarmos-nos do fanatismo religioso, do fanatismo com os músicos, você volta e meia, vão te fazer foto para o MPLA justificar a sua fraude eleitoral. Nós precisamos elevar o nível de inteligência. Estudar não basta se você não desperta. Estudar enquanto dever revolucionário deve estimular o senso analítico e crítico da sua realidade. Se você a estudar não segue pensar, você está a estudar para nada. Se você estudou, ainda continua a ter medo de dizer livremente pelo que sente e vê, tens que voltar a estudar. Porque estudar é o único recurso, ou a única a forma de nós vermos o mundo diferente.
E cada um de nós deve ser revolucionário no seu tempo. Porque a revolução é negar uma realidade negativa, mas para uma melhor. Por isso você, quando você diz tem que ter uma casa própria, você está a revolucionar a vida. Então o revolucionário é aquele que luta para a mudança. Nunca tem esse revolucionário. Um revolucionário é inteligente. Você é revolucionário, você é boa pessoa. Mas eu não sou revolucionário. Porque a conceituação da revolução, do revolucionário é pejorativa. Esses não estudaram. Esses sofrem. Esses estão frustrados. E muitos que chamam frustrados, nos debates nunca aparecem. Porque nós alimentamos o intelecto, consciência. Tem que entender. O MPLA tem a paz como um patrimônio dele. Por isso é que Hitler também falava de paz. Mas era ditador. Era sanguinário. Também falava de paz. Falam da paz para garantir. Nem todo mundo que fala da paz ou da liberdade é a favor a ela. Não é verdade? E o exercício do poder do MPLA é o exercício weberiano, do alemão, sociólogo alemão Max Weber. O poder é a capacidade de impor a nossa vontade ao outro. Essa forma de exercício de poder é que está a colocar o João Lourenço, é apuros. Todo mundo tem que obedecer, não. E na visão do filósofo francês Michel Foucault, ele diz que deve-se exercer o poder nas relações, porque ninguém tem o poder absoluto. O povo tem o poder, o político também tem o poder. Então deve criar-se relacionamento de poder. Com relacionamento de poder, conseguimos analisar entre o poder ascendental e descendental qual é o equilíbrio do poder. Quem tem o poder tem que dialogar, tem que ouvir, tem que aceitar críticas, porque o crítico é o único elemento capaz de te ajudar. O bajulador nunca te vai mostrar o caminho, porque tem interesse de autorrealizar-se. Até os seus erros são importantes, porque ele mantém ao teu lado. Por isso que um grande líder ama os críticos, porque o crítico desperta, as palmas eludem, nem sempre exprime a verdade. Mas a crítica, quando é bem encarada, é um despertar, é um sinalizador. Então nenhum país mudou ou desenvolveu quando o bajulador é mais importante que o crítico. Quando as palmas valem mais que os especialistas. Porque os especialistas fazem por competência. Questionam, duvidam e apresentam soluções mediante o conhecimento. O bajulador diz sim, chefe, sua excelência. Portanto e porém, todavia no âmbito. E as palmas nem sempre te permitem ver outro lado. E o bajulador vai ativar o seu lado cego que não te permite ver outro lado. Porque ele vai dizer, chefe, aquele não te ama, aquele está contra ti. Por isso, o MPLA está como está. A caminhar 50 anos, não aprendeu a governar. Porque eles dizem, quem não está conosco, espalha. Estamos juntos, mas não estamos misturados. E o país caminha lado nenhum. O presidente da República, João Lourenço, é o pior presidente da história de Angola. É incompetente, não sabe, é vazio. Porque ele preferiu ouvir os bajuladores que ouvir especialistas. Juristas do MPLA fazem elucubrações e usam a hermenêutica jurídica para ludibriar até o espírito da lei. Você não é jurista. E nós temos juristas maus no MPLA. Maldosos, diabólicos, que arquitetam leis para manter a ditadura. Por isso é que nós estamos num Estado autocrático competitivo. Eles te permitem você eleger para fazer-te pensar que você está numa democracia. A democracia não é votar apenas. E só seria, de facto, democracia se meu voto, que eu depositei a confiança num partido político, chegue ao meu destinatário, mesmo que não vença. Mas é importante que eu tenha confiança nas instituições. E nós não temos tido eleições. É o MPLA que dá deputados de acordo com a pressão social e entende quantos deputados vai dar a UNITA aos partidos que ele cria. Isso é que temos tido. E nós, infelizmente, estamos a adiar um país. 50 anos, quase a independência no próximo ano, que construímos como Estado. Nunca sentamos como angolanos para pensarmos um projeto de Estado. O que é que nós queremos alcançar na economia? Na indústria? O que é que nós queremos alcançar na educação, na saúde? Quais são as metas do Estado? De tal maneira que aquele governo que vier, for eleito, consiga trabalhar dentro de uma estratégia do Estado. E nós, infelizmente,
perdemos-nos o tempo. É verdade, Big Nelo é um bufo, é coronel do Sinfo. Big Nelo não é músico. E durante muito tempo, Big Nelo até trouxe problemas no SSP. Hoje o Jeff é bloqueado pelo sistema. E muitos músicos antigos, porque tudo quando falava Big Nelo gravava e mandava no Sinfo. Big Nelo é do Sinfo, não é músico. Big Nelo é que trabalha hoje. Manos, ser empresário em Angola, sem o MPLA você não caminha. O MPLA te monopoliza. E tens que colaborar. É tudo bang, é tudo mentira. Nós conhecemos o deep state da política. Conhecemos a política no profundo. Então, a coisa que você vê... ok. É daquele jogo. É aquele jogo. Nós conhecemos todas as chaves. Conhecemos tudo. Por isso é que nós somos odiados. Temos que ser abatidos. Porque nós temos uma gama de informações aqui, nos documentos, e aonde? E na palma da mão. Eu estou a ser perseguido novamente agora. Estou a receber muitos e-mails. Porque eu tenho processos do esquema de corrupção da presidência da República de Angola. Tenho. Com organizações internacionais. Eu tenho. Estou a ser perseguido por isso. Mas eu nunca vou cooperar. Para uma Angola melhor. Eu vou até ao fim. E depois do fim, ainda que isso me custe a vida. Família, este é o meu modesto contributo de hoje. Sou muito grato a todos quantos estiveram aqui, aqueles que partilharam a live. Muito obrigado. Que Deus continue a caminhar. Mas, meus irmãos, Angola não depende de mim. Depende de nós. Essa luta é como abraçar o embondeiro. Você tem que juntar-se a mim. Não me admira, eu não gosto de fãs. Eu quero companheiros de luta com os quais possamos lutar. Porque eu e tu, desculpa tratá-lo por tu, o mano e eu, a mana e eu, nós temos filhos. Os nossos filhos, quando se aperceber que já éramos formados, mas éramos eminentemente medrosos, vão sentir-se muito mal. Por isso, temos que lutar. Temos que lutar. Angola não se vai libertar com medo. Temos que continuar a fazer o nosso trabalho, porque Angola depende de ti, depende de mim. O sistema nunca te vai sentir pena. O sistema precisa do teu medo para se manter lá. Essa gente que come um bom bife, um bom vinho caro, nunca te vai sentir pena. Porque eles compram casa com dinheiro do Estado. Viagens. Quando é que vão largar isso? Tudo. O Estado é que dá casa, o Estado é que dá. Quando é que ele vai largar isso? Ele quer que, quando morrer, tá, meu filho continua, o neto continua com essa riqueza. Angola, que produz petróleo, diamante até não é cotado no orçamento do Estado. Diamante ninguém conta isso. É só petróleo. Mas vai ver onde sai o petróleo no Zaire. Não tem sequer hospital provincial. Não tem centralidade. Não tem lá nada no Zaire. No Zaire não tem nada. Não tem estradas. Mas é lá onde, segundo a mulher do senhor Miala, a senhora diretora da Agência de Pesquisa, Produção e Gás, Petróleo e Gás, afirmou que de 1.100 barris de petróleo que Angola produz por dia, 905 são produzidos no Zaire. Mas, infelizmente, Zaire não tem nada. Em Angola não tem nada. Nas Lundas não tem nada. Hoje o diamante tornou-se um recurso explorado por elementos do MPLA. Pela irmã do João Lourenço. Tem lá diamante nas Lundas. Tem lá diamante nas Lundas. Irmão João Lourenço. Tem lá draga. Então, mano, vamos entender a política. Não gosto de política. Sem política você é um camelo. Você será guiado. Por isso, você que é inteligente, você que é estudante, tens de fazer política para que não seja governado por incompetentes, por pessoas sem alma. Eu sou da igreja, claro. Você que tem amor ao próximo, você que sabe o poder de fazer o bem, tens que fazer política. Você que tem princípios divinos, de Deus, do amor ao próximo, você que ama o próximo, é você que tem que fazer política. Para que não continuemos a pensar que a política é uma arte de mentira. A política é só arte de mentira nas ditaduras. Uma política humanizada é feita para os outros. Não, política é coisa de diabo. Não. Diabo você ouviu na Bíblia. Antes do colono português chegar em Angola, em 1482, não havia pecado aqui. Pecado veio de um livro que te trouxeram. Desperta. Pecado é uma narrativa que depende da ordem religiosa. É uma ordem religiosa ou cristã. Mas na ordem social e jurídica, você tem que exercer direitos. Por isso, mano, vamos trabalhar para Angola. Deixa o medo. A história depende de ti e de mim. E não apenas de mim. A luta, como disse, é como abraçar o embondeiro. Você estica a tua mão, eu estico a minha. Cada um que vem estica e vamos conseguir abraçar o embondeiro. Família, eu sou Jerônimo Ncissa. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado pelo apreço. Estaria aqui para Angola. Continuaria a dar o meu melhor. Angola está a caminhar 40, 50 anos de independência
sem nunca termos criado um projeto de Estado. Porque Angola foi sequestrada pelo MPLA. E o MPLA vai se renovando. Vamos ver que o MPLA vai criando novos atores políticos. E entendam que o sistema regenera-se. O sistema cria novas lideranças. E se nós não percebermos, quem vai continuar a manter o poder em Angola vão ser os filhos, os netos dos ditadores que desgovernam Angola desde 1975. Obrigado a todos. Este aqui é o meu contributo patriótico. Eu sou muito grato a todos aqueles que nos amam, que nos encorajam. Todos os dias que nós acordamos, nós falamos com a terra. Não é fácil ficar fora da terra, porque nós temos uma missão de luta. Queria muito estar em Angola, continuar a fazer a minha luta, continuar a lutar por uma Angola melhor. Mas entendam, manos, eu valho mais em vida do que morto. Então é mais fácil não vir agora do que estar no caixão, porque depois da denúncia que eu fiz no Zaire sobre o esquema de corrupção do Adriano Mendes de Carvalho, eu escapei de ser morto. Até a minha filha quase raptaram-na na creche por 3 vezes. Então, peço desculpas, mas não saí porque eu não amo Angola. Não é resignação. Na altura também, Agostinho Neto, Savimbi e Aldo Roberto tiveram que sair do país para manter a resistência, mas o importante é continuar na luta, é continuar a conversar, é continuar a partilhar conhecimento, é continuar a criar estratégias, é continuar a criar links a nível internacional para nós levarmos, de facto, a realidade de Angola com inquéritos, com documentos, e tudo estamos a fazer no sentido de que as organizações internacionais onde o MPLA vai mentir, nós também consigamos apresentar documentos da realidade da ditadura que ocorre em Angola e que acontece em Angola todos os dias. Muito obrigado. Eu sou Jerônimo Ncissa. Pensar e fazer pensar. Estamos juntos, família. Lógica e choque. Chacola FC. Ei, ó. Educação já não se tem. Ensino se está a perder. Para onde vamos nós? Medo de saias curtas. Faculdade de tangas tortas. Diretores são todos políticos e corruptos. São os conformistas, contrabandistas. Olhem para mim, não me deem as costas. Outra dose, só a dose que combate os vossos vícios. Vou-vos internar em uns dos hospícios. Vindo do subsolo, trago rap zeloso. Quando troco, tiro corruptos no círculo vicioso. O sistema mergulha professores na política. Estudantes são impulsionados a aderirem à mesma prática. Alunos, convém aparecerem amanhã todos vós com camisolas do partido. Iremos receber uma entidade máxima. Sim, professor. Sim, aluno. Isso não é obrigatório. Nem todos nós somos do teu partido. Aí é. Isso é injusto. Mas saibam que a presença vale 10 e o uso da camisola também vale 10. Estudantes são postos no sol. Isto é pior do que a mula seca, com o estômago vazio, gritando viva, viva para os que vivem bem. E no final tratam os mesmos com desdém. Não aderência em coro, os alunos ao impasse. Não transitarem de classe e no final o estudante grita. Ai, se eu não reclamar... É claro que não reprovarias. A felicidade de uma nova classe viverias. Educação perdeu raízes autênticas. Nota-se pelas práticas. A minha fúria nota-se pelas vistas. A falta de civismo profissional leva muitos a